Adélia Coelho, cordelistas do Vale já também estão passando aqui nos prestigiando. As mulheres cordelistas. Boa Isso. noite a todas. Então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. Logo estaremos aqui oficialmente no nosso debate com essa profissional extraordinária que tem uma jornada fantástica de 16 anos de prática profissional, né, enquanto escultora, recém-formada em artes plásticas pela Univasf. E ela tem, assim, nessa jornada, momentos como fontes extraordinárias de experiência, tanto para o universo, né, perfil pessoal quanto profissional. Então, temos nesse nosso debate aqui, sairão muitas pérolas de conhecimento aqui, que ela tem de corpo e alma o maior prazer em compartilhar, especialmente para as mulheres. Então, é uma profissional assim, de uma entrega extraordinária, sempre disposta a compartilhar de tamanhas experiências, com uma jornada que muitas vezes, diversos momentos tortuosos, mas que ela tem dado inúmeros exemplos de como é possível você sempre ser otimista e resiliente. Né? Esse conceito emprestado da física, que diz que nós somos capazes de manter nosso foco, nossa forma, mesmo diante de muitas pressões. Hoje ela vai estar fazendo um sorteio de uma carranca para os participantes daqui desse nosso debate. Então, aguardem, aproveitem agora essa fase inicial e convidem mais amigos e amigas, que logo alguém será sorteado com mais uma belíssima obra da nossa grande escultora Karina Lacerda. Olha aí. Então, aguardem. Fico muito carinho, viu, gente? Primeiro, quero dar boa noite a todas as minhas amigas que eu estou vendo aí, que tem um monte de gente que eu amo, tá certo? Grace, Marinalva, Juju, sejam todas bem-vindas aqui. É sempre gostoso esse encontro, né? Nós terminamos... vocês estão me escutando bem? A sua fala estava um pouco pinicando também, Marcos. Vocês estão me escutando bem, gente? Dá uma legal aí para quem está escutando legalzinho. Tem hora que dá uns cortes, mas assim, eu estou ouvindo. É porque o Instagram está tendo essas coisas mesmo nas lives, eu não sei qual é o problema. Mas vamos lá. O sorteio vai ser no final da live. A gente vai começar a falar aqui, Marcos vai fazer as perguntas. Claro que é uma troca, né? Uma troca de conhecimento, porque nós também temos um novo iniciante aí no ensino-aprendizagem da escultura em resina. Não é minha área de domínio, tá, gente? Eu só domino a madeira mesmo. Mas, assim, Marcos é um cara que está iniciando aí o ensino-aprendizagem na área de escultura em resina. E as peças dele são incríveis. Eu tirei o chapéu, assim, achei magnífica. E aí vamos continuar essa história aí, né? Dar esse novo ensino-aprendizagem aí. Baú Inspirado em pedagógico, você. beijo. Santos também, um beijo. Estou elogiado de você, tamanhos elogios. Eu vou sim, eu estou preparando algumas peças. Olha aqui, ó. Vai para alguém que tá aí, viu, gente? Segura essa live aí, segura esse negócio que quando for, a gente vai decidir, né, Marcos? Eu queria saber se vai ficar gravado, porque tem um pessoal que não vai poder assistir ao vivo e que querem assistir depois. Eu queria saber se vai ficar gravado. Duas coisas. Uma, esse nosso debate vai estar disponível no IGTV, e eu sempre faço uma edição, justamente para melhorar ainda som e imagem, que aí eu deixo também no meu canal do YouTube. Então, para todo mundo que vai ter o prazer de assistir depois na íntegra. Show de bola. Massa. Eu estou registrando aqui a participação. Eu estou registrando aqui quem está chegando, justamente para o sorteio também.
Então, durante o processo, Olha, essa aqui desde é a o início... 902, não está perguntando qual é o número dessa carranca. Essa aqui é a 902, tá, gente? Da série. Tá quase chegando na 1000. Eu quero ver quem é que vai chegar na carranca número 1000 aí. Tá quase. Essa aqui é a 902. Pronto, então vamos começar uma breve apresentação aqui desse encontro, para justificar esse encontro, e também a respeito de quem é Karina Lacerda. Então, eu conheço Karina já tem alguns anos, e eu não fazia parte, não fazia ideia, aliás, da história real dela, né? Uma mulher em que se deparou com inúmeras expressões de resistência, vamos colocar dessa forma, para suavizar o processo, e que despertou para essa modalidade artística, né, a escultura, e que mesmo diante de tamanhas questões, de uma jornada bem tortuosa, isso me fez lembrar uma mensagem de Gandhi, que é sábio olhar para trás, porque analisando a tortuosidade das nossas pegadas, que poderemos traçar um caminho reto para o futuro. E aí eu lembro muito, quando eu lembro da história de Karina. Karina, com 16 anos de prática profissional, né, de escultora, e recém-formada em artes plásticas pela Univasf. Então, outro passo, outra projeção, na verdade tem a ver com respostas naturais de tamanha dedicação, foco e resiliência. Então, eu sempre vou estar assim, faço questão de usar como exemplo nas minhas conversas. Então, Karina, fale um pouco sobre quem é você, enquanto a etapa de apresentação aqui desse nosso debate, né? Quantos anos, quanto tempo de profissão, como é essa sua formação, como foi esse processo, para que nós possamos dar continuidade aqui ao nosso encontro. Ok. Boa noite, Nária. Boa noite, Nega Sônia. Boa noite, Sônia Albuquerque, que honra. E boa noite, Rai Santos. Beijo. Obrigada pela presença. Olha, o meu nome, como todos já sabem, é Karina Lacerda. Meu nome é Karina Carla Lacerda Almeida, mas é muito nome, gente. Aí eu botei só os dois mesmo, né? Karina Lacerda. E eu tenho 44 anos. Eu sou natural de Araricina, Pernambuco. E eu faço esculturas profissionalmente há 16 anos. Não foi sorte. Não foi sorte. Foi muito corte nas mãos, corte nas pernas, nos dedos dos pés. Foi muito choro, muita lágrima, não somente pelos cortes que eu tomei, mas pelos cortes espirituais também, pelas navalhas que me foram passadas. Então, assim, foi muita resistência, muito grito mesmo, fui na raça. Ontem mesmo eu encontrei com o mestre pintor na oficina, que é o que eu considero o meu mestre. E aí a gente estava lembrando, né, de um cara que tentou me dar uma paulada por trás e o mestre pintor segurou ele, tá? Ele não me dá uma macetada, assim, um pedaço de pau por trás. O mestre pintor que me segurou para o cara não me matar, né? Porque eles queriam que eu fosse embora da oficina e eu não fui. Não fui e o tempo foi passando e aí alguns foram resistindo, mas a maioria veio, me reconheceu e viu que eu realmente queria aprender. Só que quando eu encontrei ontem com o mestre pintor, ele falou bem assim, olha, Karina, eu deveria ter te pegado mesmo na sua mão e ter iniciado você por completo, não somente ter feito o que eu fiz, mas eu falei para ele, mestre pintor, tudo que você fez por mim, eu tenho uma enorme gratidão. Não importa se você fez muito ou se fez pouco, mas o que você fez
foi uma das coisas que me deixou ficar ali, me permitiu eu ficar no caminho que eu gostaria de traçar, que foi isso. Bom, a partir disso, né, de todo esse preconceito que a gente estava lá na oficina, os meninos dizendo que não era coisa de mulher, que ali não era meu lugar, que trabalhava muito homem, que os homens trabalhavam sem camisa, então eu dizia, eu trabalho sem camisa também, eu tirar a camisa, não se preocupem, se eu precisar tirar a camisa, é só isso, eu tirar a camisa. Aí teve um dia realmente que eu ameacei tirar a camisa, aí correram, me seguraram, entendeu, para não tirar a camisa, eu estava chateando, lógico, mas eles não queriam que eu trabalhasse sem camisa, então tá igual a eles, né, tem que tirar a camisa. Eu falo muitas coisas assim, né, mas eu tive que ir, ao mesmo tempo que eu gritava e que eu dizia, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Ao mesmo tempo eu ia trilhando um caminho com diplomacia, chegava num dia, ficava brincando com eles lá, procurava tentar saber como era que faziam os caminhos da escultura mesmo. Mas tiveram realmente muitos obstáculos. Né? E aí eles descobriram que eu era filha de pai de santo, ficaram com medo de mim, porque eu era filha de pai de santo, eu fiz um monte de tatuazinho, peguei uma serrinha pra redução mesmo, botei dentro dos tatuazinhos, eu falei, olha, aqui é terra de cemitério, viu? Aqui é terra de cemitério, quem que tá dizendo que eu não posso ficar aqui porque eu sou mulher, eu vou jogar terra de cemitério aí nesses quadrados, que eu quero ver ninguém vender mais nada, terra de cemitério. Então assim, eu fui usando algumas artimanhas, né, que foram meio como segurando. Uma vez achei uma boneca lá e botei lá pendurada lá no lugar e o pessoal ficava olhando aquela boneca enforcada, uma boneca de lixo enforcada, e ficava lá a boneca. Macumba, bruxa, filha de feiticeira, não sei o que, isso meio que vai me dando respeito lá também, e eu estava brincando com essas situações, né, com essas histórias. Mas o preconceito de algumas pessoas era muito grande mesmo, não de todos. Assim. A maioria dos mestres, claro que eles ficavam assim, pô, essa menina aqui querendo aprender, não sei o quê, mas não estavam me expulsando o tempo inteiro. Apenas alguns que não queriam a minha presença lá por eu ser mulher, né? E aí eu fui me repetindo, né? Os clientes, eu não tinha muitos clientes, eu era mãe solo, não foi uma coisa fácil, assim, porque eu não tinha muito dinheiro e eu trabalhava no hospital e usava o dinheiro do hospital para sustentar a minha filha. Na época era mãe solo, né? Sofia, né? Mas aí o tempo, não tem nada melhor que o tempo, né, gente? Para nos dando as respostas, né? Quando eu comecei realmente em 2008 a fazer as carrancas de peito, foi por causa de uma raiva que eu passei também, cheguei lá meio, também, nos dias de estresse também, né? Cheguei um pouco estressada e aí começaram a falar, essas carrancas não vêm, essa madeira é madeira que não presta, não sei o quê. E eu tinha feito uma carranca bem bonita, ela estava no salão, e aí eu fui lá nessa carranca e eu fiz 3 feitos na carranca. E interessante, Karina. Hoje você relembra de forma muito rápida esses eventos, até num tom assim mais descontraída, mas assim, na verdade, a gente fica imaginando de forma ainda superficial, panorâmica, tamanha tensão, né? E medo, lógico, do novo, do desafio e tudo mais. Poxa, como é que eu vou adentrar uma área em que essa visão androcêntrica, essa leitura a partir do homem, o machismo, etc., está me mostrando que, de repente, esse caminho eu vou ter mais problemas ainda se eu insistir. Mesmo assim, aí nos leva à segunda questão. Como foi que você se descobriu artista para continuar se dedicando, se entregando, mesmo diante de tantas resistências?
Olha, Marcos, assim, artista mesmo, assim, a gente sente que é, mas os nossos caminhos, eles vão o caminho que a gente quer seguir, muitas vezes o jovem, o adolescente, ele não segue porque ele tem que seguir outros caminhos. Então, eu precisava trabalhar para ajudar. Na época, eu ainda morava com minha família, eu fui estudar, a mãe queria que eu estudasse, mãe queria que eu virasse freira. Eu dizia, oh, mãe, só se for para me derrubar o convento, porque não dá. Eu não venho ser freira. E aí eu descobri muito cedo mesmo. Na verdade, eu lembro do primeiro desenho que eu fiz. Eu lembro, era uma criatura felina, não era um gato, era uma criatura felina. E eu lembro, na minha memória, eu tenho esse desenho perfeitamente do dia, assim, foi tão forte que eu fiz esse desenho. Era um desenho que estava numa xícara, que eu estava tomando café da manhã, minha mãe tinha colocado para mim, e eu lembro desse desenho fortemente. Então, eu acho que eu descobri nesse dia, eu era criança. Mas eu não sabia, então eu fui estudar, fui seguir meu caminho, fui viver a minha vida, né? Só que eu sempre sentia, eu frequentava o SESC, eu gostava muito de teatro, de cinema, eu tinha essa ligação muito, muito forte com o SESC, que era onde eu podia e conseguia usufruir mais da arte, porque todos nós que estamos aqui nessa live, nós sabemos que não é barato você frequentar lugares artísticos, é algo que infelizmente ainda não tem acesso, para muitas pessoas. Então o SESC, ele nos proporciona isso, né? Ele nos dá oferece espetáculos de teatro, de dança, oferece cinema. E isso foi uma coisa que me ligou muito à arte, foi onde eu podia ir bastante, né? Então, assim, a descoberta, quando eu descobri a oficina do artesão Mestre Quintas, foi quando um amigo meu, Marconi, ele foi embora para São Paulo, mas ele era bem conhecido aqui na cidade. Ele disse, vamos ali, Biba, comigo, que eu vou comprar um negócio ali de madeira num lugar. Vamos. E aí eu descobri esse lugar nesse dia. Nossa, por aqui que eu quero isso. É isso? Não, como eu quero aprender a fazer isso? Eu quero aprender a fazer isso. Mas isso ainda era em, sei lá, meados de 2004. Eu não sabia como fazer para chegar lá e tal. E aí o tempo passou novamente, eu fiquei grávida, tive a minha filha Sofia, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu queria ir para lá. Aí quando foi um dia assim, eu disse, não, quer saber de uma coisa, eu vou lá naquele lugar de novo. E aí fui para a oficina do artesão. Só que lá na oficina do artesão é dividido, salão de homem e salão de mulher. Até hoje é. Então, tem um lugar que as mulheres costuram, que fazem fuxico entre aspas, tá, gente? Fuxico é uma coisinha que as mulheres costuram e fazem tipo uma florzinha, e da florzinha elas fazem uma colcha de retalho, elas fazem roupas, elas fazem coisas bem bonitas. Então, as mulheres lá faziam, nesse salão, faziam fuxico, costura, crochê. E no outro salão, eles faziam escultura de madeira. E aí eu só fui aceita no salão de fuxico. Porque eu era mulher, mas foi uma forma de ficar lá, né? E aí eu fui dando um jeito de adentrar o outro salão, né? Com muita guerra, muita resistência, mas eu fui até quando eu consegui. Como é, Karine, que você pode identificar? Porque assim, você falou já, de certa forma, que você não teve nenhum apoio. Tassi Pinheiro está mandando aí, né, com expressões muito carinhosas, perfeito. Você, por exemplo, né, tem pessoas assim, tanto artistas quanto no seu círculo de amizade, de modo geral, pessoas que são muito carinhosas com você. E aí, na verdade, a gente só dá o que a gente tem, a gente só oferece o que a gente tem. Então, se você tem grandes pessoas nos seus laços mais estreitos, é em função de algo muito forte, especial que você tem e que você tem compartilhado, né? E aí nessa sua parte aí da história que você vem falando, você aparentemente falou que não teve uma fonte assim de apoio como família lhe incentivando, por exemplo, essa jornada artística, né?
Então, quais foram as principais dificuldades, fora essa resistência androcêntrica, né? Que trata-se, na verdade, de ler a mulher a partir de uma lente masculina. Né? A história, de modo geral, da mulher é contada a partir do homem. Várias correntes filosóficas contam isso. Isso me lembra, por exemplo, um trabalho de Simone de Beauvoir, o livro dela, O Segundo Sexo, que ela trata justamente disso. A leitura da mulher, a partir do homem, gera uma série de dificuldades, né? De um contexto em que a mulher sofre de forma, muitas vezes até consentida, né? Essa resistência, porque o perfil da mulher, o papel da mulher, ele é predeterminado. Então, existe uma doutrinação da mulher nesse sentido. E ela fala mais. Pior ainda é que existe um número expressivo de mulheres que aceitam isso como normal, como verdade, e que dificultam o processo. Me lembrou muito, né? Simone de Beauvoir, da corrente existencialista e Sartre. Exato. E aí me fale um pouco sobre os seus as principais dificuldades nesse seu processo de se descobrir artista e levar isso à frente. É isso que eu quero. Boa noite, mestre pintor. Meu mestre está aqui, gente. Olha, seja bem-vindo. Foi complicado mesmo, entendeu? Assim, apesar da minha mãe, a minha mãe era... eu sou filha adotiva, e a minha mãe, ela me ensinou a fazer crochê, tricô, bordado, ela me ensinou a fazer tudo. Então, eu tive apoio da minha mãe nesse aspecto. Só que essas coisas, elas são vistas artisticamente hoje. O tricô, o crochê, o bordado, elas são vistas em forma de arte hoje, mas naquela época não, é porque a mulher tinha que ser prendada, tinha que ser preparada para casar com o marido. Então, a minha mãe, ela realmente contribuiu na minha vida para esse aspecto, além de ser professora. Eu me sinto muito honrada por eu ser filha adotiva. A minha mãezinha, e ela não me ensinou só a fazer coisas, uma menina prendada, mas ela me ensinou a ser uma pessoa forte. Eu acho que isso contribui bastante para meu status, para minha vida hoje, para ser a mãe que eu sou hoje também, entendeu? E aí, assim, então, eu saí de casa muito cedo também para trabalhar e estudar, vim para Petrolina, trabalhar e estudar aqui, e fiz o curso de técnico de enfermagem, né? Que é onde eu trabalho há 22 anos no hospital. É a minha outra profissão, e isso acontece na vida de vários artistas, né? Não somente comigo, mas de outros artistas também, e ao longo da história da arte inteira. Vários artistas, eles trabalhavam com arte, eram profissionais da arte, mas também trabalhavam no sistema, já por essa dificuldade que nós artistas encontramos para nos sustentar, para comprar nossos materiais e todos os problemas que acontecem na nossa vida. Então, assim, eu acho que a principal dificuldade mesmo foi quando eu quis mesmo adentrar a oficina do artesão, né? Que eu tive, o mestre pintor que me recebeu. Ele disse, não, Karina, eu vou te ensinar. Quando ele viu que eu fiz o rosto, ele disse, não, eu vou te ensinar a fazer cabelo. Ele me ensinou a fazer cabelo. Eu sou muito grata a ele. Eu tenho ele realmente como meu mestre, entendeu? E assim, tudo que eu fazia, eu ia mostrar para ele. E aí, mestre, o que você acha disso? Eu perguntava sempre, pedia opinião. E aí eu fui aprendendo, né? Os caminhos da escultura, que não é fácil, gente. Uma coisa é você pegar um barro e você ir colocando, e outra coisa é você pegar um bloco de madeira e você ir tirando, descobrindo o que está dentro ali daquele bloco. É muito difícil, entendeu?
E isso, para mim, foi a parte mais difícil. Foi compreender como fazia um rosto, foi compreender as formas e volume do cabelo. Assim, e outra coisa também foi aprender a comercializar a minha arte, a minha linguagem artística. E mostrar para as pessoas que eu não estava ali brincando porque aquilo era um hobby. Aquilo ali é um trabalho, exige estudo, exige determinação, exige concentração, exige disciplina, tempo de sua vida. Então, assim, é importante que fique claro para as pessoas que a arte, seja ela qual a linguagem que for, dança, teatro, cinema, escultura, pintura, fotografia, exige tempo da nossa vida, é uma área do conhecimento, exige estudo. É isso. Perfeitamente. Falando em identidade artística, que isso é muito forte em suas obras, como é a relação das suas obras com a cultura artística do Vale do São Francisco? Como é que você pretende, na verdade, impactar, não é? com sua expressão, com essa sua modalidade, impactar a população? Olha, uma das coisas que a gente sempre discute, né? Que o artista, ele sempre, quando ele começa a fazer as coisas para ele, né? O professor também sempre me ensinava isso. Assim. Karina, você tem que parar de fazer coisa para você. E eu concordo, de certa forma. Então, quando eu fui aprendendo a fazer isso, eu falei, não, eu quero fazer algo que represente as minhas vivências mesmo, o meu cotidiano. Então, assim, eu ia para o Rio e eu ficava observando, como eu sou conhecedora das lendas dos mitos, então eu gosto muito de fazer sereia, de fazer iaras, né? Na verdade, eu chamo elas de iaras do Velho Chico, as minhas sereias. E eu faço os negros d'água, fazia as carrancas antes, eu fazia as carrancas sem peito. Só a partir de 2008 foi que eu passei a fazer as carrancas somente carranca com peito. Que no dia que eu fiz a primeira carranca com peito, aí eu falei, não, a partir de hoje eu só vou fazer carranca com peito, como sinal de representatividade mesmo do feminino, do sagrado feminino, que somos nós, né? Não, então a partir de hoje só faço carranca com peito, com 2 peitos, com 3 peitos, com 5 peitos, com quantos peitos eu quiser, porque quem fará carranca sou eu. E aí foi engraçado porque eu achei realmente que essa carranca ela não iria ter essa popularidade que ela tem hoje, mas de alguma forma a minha carranca de peito ela conseguiu acessar as pessoas pelo fato de que carranca significa cara feia. E quando as pessoas elas fazem uma carranca, elas fazem com o intuito, com a intenção de espantar os nossos filhos. E a carranca ela é justamente isso. Ela saiu das proas dos barcos e ela veio para as quitandas e para as casas e jardins com a intenção de espantar os nossos filhos. Quais os nossos filhos? A inveja, o olho gordo. Tipo, quando alguém chega perto de você querendo tomar seu namorado ou seu marido, você faz o quê? Vai jantar a feia, você acha que nada, sai daqui, né? Você vai jantar a feia quando alguém quer tomar alguma coisa sua. Então a carranca, ela significa cara feia. E aí eu peguei essa mensagem da carranca e levei para a minha carranca. Eu disse, não, então a minha carranca vai ser uma cara feia, sim, contra a misoginia, contra as calúnias, contra a violência física, e a minha carranca ela vai fazer uma cara feia assim, ela vai ter peito, ela vai ter a representatividade do sagrado feminino e ela vai fazer uma carranca para esse mal que assola a vida das mulheres. Não somente na região do semiárido, do Vale do São Francisco, mas também do Brasil inteiro, né, gente? Graças a Deus, eu tenho... hoje eu vinha com o pai de Sara no carro e ele perguntou se eu já estava conseguindo exportar. Eu falei, olha, exportar não, mas eu já mandei algumas carrancas para fora, já tem alguns por aí, passando a mensagem. Tem uma na Austrália, tem uma na França.
Tem uma na Itália e tem uma, eu esqueci o outro lugar, gente, mas tem umas por aí. E eu acho que a relação mesmo é essa, é falar do cotidiano, das nossas vivências, não da minha vivência especificamente, porque quando eu faço uma coisa, assim, quando eu faço uma escultura, claro que a pessoa que está adquirindo ela está adquirindo minha energia, meu pensamento, meu tempo, a minha inspiração, mas assim, eu faço pensando mesmo assim, nas vivências do cotidiano, do nosso vale, do tomar banho no rio, do atravessar a ponte, do entrar na barquinha, essas coisas. Como você está falando sobre simbologia, né? Assim como o nosso próprio vocabulário, né? Que é repleto de símbolos, eu lembro também da relação de Atenas e Esparta, quando num dos momentos em que Esparta assume, né, o poderio, quando ele, junto com a Pérsia e todo aquele conflito, etc., uma das coisas que eles se depararam foi com, bem, as estátuas gregas atenienses, elas são enormes e símbolos de poder, de autoridade, etc. Vamos fazer também tão grandes quanto essa relação que você, quando eu fiz desde a primeira peça com você, que é essa que está aqui à minha direita, justamente como o artista é capaz de... Porque, a princípio, você bem falou que você ali, você enxerga uma matéria bruta, você enxerga a sua percepção, né, como você adentra aquela massa e consegue enxergar ali alguma fonte de inspiração, como é que você vai dar forma, uma outra forma àquela massa bruta. Quer dizer, você enxerga ali dentro uma determinada intenção, um símbolo, etc., e como você sai retirando, né, os excessos e aparando as arestas, que é uma máxima bem conhecida, me lembra também um trabalho de Robert Greene, Maestria, quando você fala da relação, e aí vem o pintor, né, que está aí como foi um dos seus grandes mestres, né, que lhe incentivaram, etc., que enxergou em você um dom que precisava se manifestar mesmo, e principalmente por ser mulher, diante de tanto tumulto, tantas recorrências, etc. E aí você consegue, aparando essas arestas, dar forma, né, nessa sua leitura, sensibilidade enquanto pessoa, enquanto artista, etc. Porque, por exemplo, essa peça que eu fiz com você foi a primeira das 5 peças que eu... Você consegue captar nessa relação de simbologias um conceito que poucos artistas conseguem, e temos o privilégio de tê-la aqui tão próximo, né, na nossa região. E aí, que na verdade isso aí foi de uma foto minha, mas não foi simplesmente uma forma, não. Tem a ver com a energia que eu sinto, o diálogo que eu consigo estabelecer a partir dessa peça que você conseguiu captar e que conseguiu dar vida. Porque uma coisa é, você tem a obra, né? Você conseguiu lá a questão funcional, a estética e etc., mas o diálogo que aquela peça consegue provocar, né? As tensões, as sensações, as emoções que aquela peça consegue permitir, provocar e dialogar com cada pessoa que se depara com ela. É fantástico isso aí. Então, como é que você consegue, vamos dizer assim, como é que essa fonte de inspiração, isso associado a toda a sua história, como é que você, resgatando essa questão de você se descobrir como artista, e como é sobreviver da arte, considerando as questões financeiras que, infelizmente, devem veicular a mudança de projeção? Assim, a primeira coisa que acontece comigo é quando alguém me procura para fazer uma coisa, eu pergunto, o que é que você quer?
O que é que você quer? Porque no meu mundo tridimensional, eu posso fazer qualquer coisa que tiver ao meu alcance. Qualquer forma. Agora, eu deixo para a pessoa claro. Olha, às vezes a pessoa diz assim, olha, eu quero um gato. Mas eu falo para a pessoa, olha, eu vou fazer o meu gato. Você quer o meu gato? Meu gato, o gato de Karina Lacerda. Você quer? Quero. Então tá, então eu vou fazer o meu gato. É isso que eu vou fazer para a pessoa. E o mais engraçado, assim, é que as pessoas, elas mandam seus animais mesmo para mim fazer. Entendeu? Eu faço gato das pessoas, cachorro das pessoas. E aí, o que é que eu faço muitas fotos sempre. Falo, olha, manda foto assim como eu pedi para você, das fotos que eu fiz para você, dos casais dançando tango. Eu peço para mandar as fotos como referência. Então, a partir daquela foto, eu tento captar a essência da foto, do que estava acontecendo naquele momento em que aquele casal estava dançando, do sentimento que estava existindo entre os personagens que vão compor a peça. Então, a partir disso é que eu crio a escultura. Outra coisa também é que assim, o nome escultura significa dar vida. Exatamente isso. O nome escultura, ele vem do grego e do latim, e significa dar vida. Então, quando eu descobri que eu realmente queria fazer escultura, lá em 2005, eu disse assim, nossa, eu quero fazer... Eu queria fazer em pedra mesmo, né? Porque pedra, isso mesmo da eternidade. Mas aí eu disse, não, eu quero aprender em madeira, porque madeira também é só tocar fogo, né? Ou vai quebrar, o cupim vai roer ali um pouquinho, mas ela vai ficar aí, assim, a história vai sendo contada por si só. Então, assim, muitas vezes eu faço escultura de um bloco só, como as que eu fiz para você. Eu acho que todas as que você tem minha é de um bloco só. Não tem nada emendado. Mas eu também, às vezes, eu monto a escultura. Porque o que eu descobri? Eu descobri que esses carrinhos que a gente coloca entre a escultura, eu fui muito apaixonada por isso, né? Mas quem faz escultura montada não é escultor. Como, gente, que não é escultor, que até nós somos articulados, nós somos emendados também. Se até Deus seja a gente articulado, como é que eu não vou poder fazer uma escultura articulada? Teve um gato que eu fiz uma vez que ele mexia a cabeça, assim, ele rodava a cabeça, parecia até aquelas coisas assim, um braço. Ele rodava a cabeça em 360 graus. Esse gato está no Rio de Janeiro. Eu vendi ele, eu acho que foi na Cinearte de 2006. E um cara chegou e comprou um monte de coisa no stand. E aí pagou com um cheque só. Depois foi uma confusão para dividir esse dinheiro. E aí eu fiz esse gato. E esse gato, ele rodava o pescoço, sabe? E eu gosto de fazer essas coisas, essas peças com esse movimento. Eu gosto de... agora que eu estou com mais independência escultórica, aí é que eu gosto mesmo de pegar um pedaço de uma madeira, emendar com o outro e fazer um movimento na escultura que não existia. Mas eu gosto também de esculpir em um bloco só. Esculpir em um bloco só é muito bom. E aí você tem que mergulhar profundamente dentro dele para poder sair a imagem. É uma luta, é uma poética e uma dialética entre o criador e a criatura, porque você apanha, viu? Principalmente se for uma escultura do casal dançando tango. Eita, menina, uma surra. Eu imagino. Quando você fez esse trabalho aqui para mim, que eu faço questão, eu dou essas roupagens diferenciadas em função de algumas ações que eu faço, mas assim, as pessoas se encantam porque, acima de tudo, percebem a energia, a ideia de movimento, né? Que com uma sensibilidade assim fantástica, extraordinária. É bem difícil. E aí, como é sobreviver de arte aqui, Karina? Oi? Como é sobreviver de arte? Porque assim, na Renascença, quando aqueles grandes autores que a gente conhece, os renomados, Michelangelo, Rafael e etc., eles tinham apoio financeiro. Ali, literalmente, eles viviam muito bem de arte, né? Tinha os mecenas que patrocinavam
suas obras, etc. Mas hoje em dia existem assim inúmeras questões que desvalorizam e etc. o artista, né? E muitas vezes dos dois lados, porque uma coisa é você ter a habilidade para determinada modalidade, outra coisa é a leitura, a sensibilidade artística, né? Esse diálogo que você consegue provocar a partir das suas peças, como você se reconhece nessas peças, etc. Então, hoje em dia, como é viver de arte? Não, assim, hoje em dia está mais tranquilo, entendeu, Marcos? Também, assim, 16 anos depois, também tem a internet, que eu consegui montar toda uma clientela também pela internet, pelas redes sociais. Inclusive, assim, já fui questionada, mas você posta direto? Eu posto, é de graça, gente. É de graça, não paga, entendeu? E eu não tinha isso. É tanto que, assim, depois que todo mundo comprou celular com câmera, foi que eu, Karina, fui comprar o meu, entendeu? Justamente por essa dificuldade de poder aquisitivo, entendeu? É difícil para você adquirir as ferramentas de trabalho. Nem todas as madeiras são moles. Às vezes você pega uma castanheira, às vezes você pega um cifre de um indiano que é muito duro de trabalhar. E principalmente nós, os escultores, que trabalhamos com árvores mortas, sabemos o quanto não é fácil trabalhar, entendeu? E adquirir as ferramentas para fazer escultura. Não é fácil realmente. E viver aqui na região, eu acredito que não só para mim, que sou escritora, mas também para todos os artistas. Não é fácil, assim. Claro que tem um ou outro que está lá na frente, que já conseguiu e tal. Mas, assim, a gente vive na luta mesmo. Apesar de que os artistas, eles sempre têm um grande espírito, né? Então, o artista, ele não está ali querendo, pensando, eu quero um perfume caro, não sei o quê, quero tudo caro. O artista, ele quer viver com dignidade da arte dele, com certeza, ele quer isso. Ele quer ter a arte dele reconhecida como profissão. E é isso que a luta é essa, né? Nós que vivemos no mundo da arte sabemos disso e lutamos assim, realmente por isso, assim, para sermos considerados como profissionais artísticos do mundo da arte, sejamos atores, cantores, escritores, pintores, performers, fotógrafos. A gente quer viver através da nossa linguagem artística. Uma das preocupações que você tem, e isso faz parte da sua história, da sua luta, é alcançar o maior número possível de pessoas. E a gente sabe que a educação é um dos nossos maiores veículos, né? Que ao longo da história tem muito a ver com qual o perfil de como queremos estar daqui a determinado tempo a partir do veiculado pelo ato pedagógico. Então, como é que você entende que sua arte pode influenciar, pode intervir enquanto veículo educacional? Como é que a relação da sua arte com a educação? Olha, foi engraçado quando isso começou a acontecer, que eu já estava fazendo, né? Eu já estava indo para feiras em 2000, eu acho que foi 2006, 2007, que eu fui para Salvador com a feira de Maria Matias, que é a Fentar, que vem para cá, é uma feira internacional, que vem para Petrolina. Eu acho que esse ano ela vai vir novamente. E, assim, claro que eu tenho uma gratidão imensa também por Maria Matias, porque ela me enxergou, ela conseguiu me perceber no meio daquela turbulência toda. E ela, assim, quando eu falei com ela, assim, era como se eu tivesse quase fazendo um pedido de socorro, assim. Eu tô aqui, eu sou artista, olha minhas coisas. E ela me deu uma credibilidade. Ela disse, não, vamos para Salvador, vamos fazer umas coisas aí. E aí, isso me estimulou bastante. Eu tenho a Maria Matias também, assim, uma mulher muito forte, uma mulher muito decidida, muito guerreira. E então, estava em feiras já, né? Trabalhando profissionalmente, arranjando uns clientes ali.
cliente atuar, aí o cliente ia lá atrás de mim, não, Karina não trabalha aqui, ela só faz isso por hobby, mas aí o cliente sabia que eu era artista mesmo e ia atrás de mim, não, eu quero a Karina e tal, eu falei, massa, vamos fazer a escultura. Uma das coisas que eu prometi para mim mesmo, porque eu pensei, eu sempre fui uma artista pobre, né, gente? Então eu queria ir para os lugares, ter acesso à arte, mas eu não conseguia porque eu não tinha muito poder aquisitivo. Então, assim, teve um artista que veio aqui na região 3 vezes, e foi desse equilíbrio. Nenhuma das vezes eu consegui ir para o show dele. Nenhuma. Na última vez que ele veio, eu fui para o show dele, escutei do lado de fora do clube, porque eu não tinha dinheiro para pagar a entrada. Nessa noite, aí eu fui, levei um dinheiro para comprar uma pipoca e fiquei lá com a mulher da pipoca, né? A mulher no carro, e eu comendo pipoca com ela e eu falei para ela que era artista. E eu falei para ela que eu sempre iria ser um artista acessível para as pessoas. E é isso que eu sou. Eu sou um artista. Quem me comprou, todos os meus clientes, eles sabem o quanto eu sou acessível. Eles sabem que eu divido a peça. Karina, eu quero dividir em 3 vezes. Vamos embora, dividir. Eu sou muito acessível. Olha, eu não tenho condições de ter essa peça desse tamanho sua, mas eu quero uma menor, você faz fácil. Então, eu sou muito acessível nesse aspecto, entendeu? Eu quero que as pessoas me tenham mesmo, me possuam na casa delas, sabe? Me levem para casa. E aí, essa minha consciência foi muito mais além. Quando eu estava indo para a feira, eu disse, não é só isso que eu quero. Eu tenho uma missão muito maior que isso. Muito maior. Não é só isso. Eu tenho certeza disso dentro do meu coração. Daí, e eu, grávida de Safira, eu disse, não, vou criar um projeto. O nome do projeto vai ser Escultura na Escola. Porque eu queria acessar o máximo de pessoas realmente com essa linguagem tridimensional. E eu queria que as pessoas acessadas fossem mulheres. Claro que os meninos também iriam ser acessados, mas eu queria que fossem mulheres acessadas, né? Então, em 2015, nasceu o projeto Escultura na Escola, que eu fiz na Escola Maria Montessori, na Vila Eduardo. Eu fiz com crianças de 5, 6 e 7 anos. Eu tenho até uma fotinha aqui que eles fizeram de presente. Aqui. Tem eu gravidinha. Eu grávida de Safira, de 5 meses, e com eles aí, com os Fred estão do lado também. E esse, como foi o primeiro teste, né, gente? Então eu fui, claro, um pouco insegura, mas eu desenvolvia, eu não poderia levar material cortante para a escola, e aí eu desenvolvi a biomassa e levei o tridimensional para a escola pela primeira vez. Quando eu fiz isso, e eu fiz as projetos com esses meninos, pronto. Ali eu digo, ninguém me segura mais, não tem freio mais, não tem. Porque a arte, ela é uma semente plantada no coração das pessoas. E eu tenho certeza que eu plantei essa semente no coração dessas crianças. Um dia, em qualquer lugar que elas estejam, se elas veem a escultura, elas vão lembrar, olha, isso é uma escultura. Isso é uma imagem tridimensional, é uma imagem em 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Então, não tem como esquecer isso quando você encontra alguém e chega na escola e diz, olha, eu vi você... Vocês sabem o que é escultura? Não, vocês não sabem? Então eu vou ensinar para vocês o que é escultura e eu vou ensinar vocês a fazerem escultura. Então, aí tá, deu certo, né? Aí, assim, como eu já estava estudando, já tinha entrado na faculdade, fiz o Enem 6 vezes, viu, gente? 6. Mas entrei. Eu sabia que meu lugar estava lá. Eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer essa faculdade. Não tinha mais no mundo quem me impedisse que eu entrasse na Univasf. Eu tenho certeza. E aí, no PIBID, eu fui para o Paulo VI e fiz o projeto Escultura na escola lá, de novo, nas turmas do 6º e 7º ano, com adolescentes de 14, 15, 16. E, gente, assim, eu sempre fico pensando uma coisa que a minha professora falou, ela disse, olha, se você conseguir fazer esse negócio com esses meninos de 16, 17 anos, eu vou dizer que você é uma professora. E eu consegui fazer o projeto lá no Paulo VI, deixei lá no Paulo VI uma carranca de peito feita numa árvore morta, uma mulher grávida, uma coruja, e na outra árvore eu convidei um artista, que foi Fredson, para fazer uma coruja que ficou lá feita por ele também. Então, essa foi a segunda fase do projeto Escultura na Escola.
Na terceira vez, foi no estágio já da faculdade, no Enéas Leão, que eu fiz, que eu fui lá para a Escola Enéas Leão fazer o primeiro estágio, né? E aí eu já cheguei com essa ideia falando para a diretora, cheguei e falei, oi, diretora, tudo bom? Eu tenho um projeto aqui para te apresentar, já tinha desenvolvido o projeto, já tinha melhorado o projeto, já tinha melhorado a forma como fazer a biomassa para as crianças. Fui lá, cheguei, apresentei o projeto. Apresentei o projeto para a professora Carol, que é a minha orientadora do estagiário, e fiz lá no Enésio Leão, aqui em Petrolina, na Vila Eduardo também. Tem uma coruja feita numa árvore morta, e do substrato dessa árvore morta, eu fiz o projeto A Escultura na Escola acontecer lá com as crianças dessa minha sala, 39 crianças, de 7 a 8 anos de idade, e foi lindo. Esses meninos, eles me surpreenderam, assim, eu fiquei encantada, fiquei apaixonada por essa turma, e eles, e aí, professora, quando você vem de novo? Então, isso faz parte, assim, dessa coisa, assim, de você, do ensino-aprendizagem, sabe? Na quarta vez que o projeto Escultura na Escola aconteceu, foi na Escola José Pereira da Silva, que foi o estágio 2, quando eu já estava na residência pedagógica da Unibaste. E aí eu cheguei lá com a mesma ideia, conversei com a diretora, conversei com a minha professora Inês, que era a professora coordenadora da residência pedagógica, e conversei com a professora Lúcia, que era a professora do colégio lá, que era professora de crianças especiais. Então, olha, a gente pode fazer, dá certo, eu já fiz em outras escolas, deu super certo. E aí, vamos tentar? Vamos. Se não der, a gente desconsidera. Mas se der certo, eu escrevo meu relatório e isso vai virar meu trabalho de conclusão de curso. E virou. O projeto Escultura na Escola, na Escola Neve Leão, foi a coisa mais... Ave Maria, foi muito lindo, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, só um pouquinho, eu tenho ele registrado. Eu imprimi mesmo, porque me emociona muito. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eles fazendo a escultura. Aqui foi a árvore morta que eu encontrei lá no bairro para fazer a escultura. Aqui é a escultura começada, uma coruja, vocês estão vendo? E aqui é eles. Eles fazendo comigo, gente. Fazendo a coruja, ajudando a lustrar. E aqui são as esculturas dele em processo criativo. Aqui as esculturas em processo criativo. Não dá um pouco embaçado, mas dá para vocês verem. E aí, depois que nós terminamos essas esculturas, todos pintaram as esculturas e nós fizemos a exposição deles. Foram 76 esculturas. Foram 76 crianças que tiveram acesso à linguagem tridimensional de escultura em madeira com biomassa, né? Então, assim, esse projeto, ele virou o meu trabalho de conclusão de curso. Eu tirei 9. E eu recebi esse 9 com muita honra. Eu não tenho nem vergonha de dizer, porque eu trabalhei tanto. Eu suei tanto para ir para aquela escola. E foi tão bom ir para lá. Foi tão bom levar essa mensagem para essas crianças. Isso dignifica tanto assim, o meu coração. E eu fico tão feliz. Porque para mim é como se fosse uma missão cumprida, sabe? E aí, a quinta vez foi na sua, que é a Semana Universitária de Artes, aconteceu pela quinta vez o projeto de escultura. Já, na verdade, não era mais na escola, já era na faculdade, né? No próximo ano, eu fiz consecutivo, que foi a sexta vez, que foi a Semana Universitária de Artes de novo, o projeto de escultura com biomassa. Aí eu mudei, porque não era mais escultura na escola, era escultura com biomassa. E a sétima vez foi na Cordelaria Castro, das minhas amigas que devem estar aqui na live, de Kekel e de Elmara. E lá a gente fez eu acho que com 20 crianças, e foi muito lindo também. Então, esse projeto ele já aconteceu 7 vezes e não vai parar.
Porque, assim, eu realmente, um dia desse, eu já até mandei um recado aí para a Kelmara, não foi Kelmara, eu disse, vamos planejar de novo para a gente fazer o projeto de cultura na escola de novo, aí com as crianças, porque a ideia mesmo é levar para a periferia. Eu vou fazer aqui no meu ateliê, no meu bairro, e sempre tem uma fotinha, gente, aqui é ao contrário, assim, eu abro uma exceção de 3 vagas na oficina para meninos, e o resto é para meninas. Mas por quê? Não é fechando um leque, mas é porque os meninos realmente eles têm mais acesso. Se eles chegarem na oficina da artesã, eles têm mais facilidade de encontrar em espaço aberto, para eles aprenderem a fazer escultura. E as meninas ficam meio que mais, né, mais de lado. Então, eu priorizo nas minhas oficinas de escultura em biomassa a presença feminina, para passar a mensagem, né, de que a gente pode cuidar do meio ambiente, pode fazer escultura sem matar a árvore, desenvolver a biomassa, e aí a gente constrói o objeto tridimensional a partir da montagem dessa biomassa, que é a mistura de pó de madeira com cola e madeira, e faz as esculturas a partir daí. E assim, quem me acompanha nas redes sociais, eu tenho esculturas lindíssimas feitas pelos meus alunos, encantadoras. Eu tenho coisas guardadas aqui que eles me deram. E alguns faziam carrancas de peito. Ah, professor, fazer uma carranca de peito. Massa, ótimo, muito bem. E o gostoso é esse retorno, né? O baú pedagógico aí está falando que no SESC os alunos amaram seus trabalhos. Fantástico isso. Esse retorno nos deixa... Eu acho que começou a falhar. Eu acho que é porque começou 1 hora, Marcos. Pequena falha na conexão, infelizmente, normal. E aí, me lembra dois expoentes, um sociólogo, que é Bourdieu, quando ele fala dos seus conceitos de capital, ele fala sobre a doutrinação que normalmente somos submetidos e que 2 grandes universos são responsáveis também por isso, quando ele fala de escola e família, sobre a questão de como devemos, para adentrar em determinado contexto, como devemos nos comportar. Existe uma espécie de doutrinação. E aí, justamente, essa coisa da dificuldade que você sofreu, porque no contexto, no universo da escultura, existe a dominação masculina. Então, mulher não deveria fazer parte, né? Tanto é que dificultaram, tentaram fechar as portas para você, etc. Então, me lembra muito desse filósofo francês, Bourdieu, quando ele fala desses conceitos. E retomando de novo Simone de Beauvoir, me chama a atenção de que essa luta sua não é contra o homem, pelo contrário. Né? Historicamente, existem inúmeros exemplos de dificuldades, preconceitos, etc., que a mulher está vem sempre sendo, aliás, submetida e com inúmeras dificuldades. Então é preciso, e a sua obra, a sua história, toca também os homens. É importante que os homens também entendam e devem fazer parte dessa luta para que a história seja contada, a história da mulher, seja contada pela própria mulher e não a partir do homem. E sua obra, sua história tem contribuído muito para isso. É fundamental essa sua disposição, para essa sua ação, para essa sua luta. Perfeito. E aí, Karina, antes da última pergunta, para a gente finalizar aqui esse nosso encontro maravilhoso, a respeito do sorteio. Eu registrei aqui a participação. Eu registrei a participação de 30 pessoas. Então, a sugestão, você de repente já tem seu sistema, era que você pensasse num número aí. De Caribe, né? Nós já somos
Já tá perto de encerrar 1 hora, né? Não é só 1 hora o Instagram? Falta quantos minutos? Não. Agora a gente pode se estender por mais tempo, até 4 horas mais ou menos. Então quanto a isso não é preocupação. É mais uma questão. Normalmente, eu faço o sorteio de quem está presente. Na hora. Porque assim, o pessoal entra e sai e não fica. Aí, normalmente, quem está na hora é quem eu faço sorteio. Em todas as lives, viu? Quem manda então, assim, é você. Oi? Aí eu quero que quem esteja aí dê um oi pra gente. Bora, gente. Vamos dar oi aí pra ver quem é que tá aí. Pra gente registrar aqui. Quem vai tirar o papel é a Safira, viu? Tá aqui, ó. Olha a Safira aqui, ó. A Carranquinha. Aí essa aqui é a 902. Parabéns. Aí então vamos lá. Nela tá escrito, nunca foi sócio. Cadê, gente? Vamos falar com a gente aí, quem é que tá aí na live? Vocês vão ficar sem sorteio? É sério? Tô esperando o isso aí. Legal. Manda uma carinha. Tá travado? Você tá vendo? Não. O pessoal aí tá se preparando para responder. Você quem sabe, você decide. Eu quero falar uma coisa aqui para você. Por que eu decidi realmente levar o projeto de escritura na escola? Segundo uma frase de Yaval Berg, né, que é uma das autoras que eu pesquisei para escrever o meu trabalho de conclusão de curso. Que a arte ela promove o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos necessários a diversas áreas dos estudos. Entretanto, não é isso que justifica sua inserção no currículo escolar, mas o seu valor intrínseco como construção humana, como patrimônio comum a ser apropriado por todos. Então, essa é uma frase da Yaval Berg, que ela foi para o meu trabalho de conclusão de curso, e eu acho que ela justifica todo o processo do ensino-aprendizagem, não só das esculturas, mas da arte como um todo nas escolas, né? Nós precisamos dar esse acesso para as crianças, principalmente para as crianças da periferia, principalmente para as meninas que estão na periferia, que estão ali mais vulneráveis a muitas coisas, a abusos, né? Então, é preciso essa consciência por parte das pessoas. Gente, e aí? Quem é que tá aí pra gente fazer esse sorteio? Então, Marcos vai sortear entre as 30 pessoas mesmo. Quem vai fazer é você, Marcos. Ninguém fala com a gente, eu não tô vendo ninguém falar aí. Só tô vendo os corações subir aqui, ó. Tem um monte de coração subindo aqui do meu lado também. E aí, Marcos? Vamos fazer aí dessas 30 pessoas? Como é que você vai fazer? Não, eu anotei o número de cada pessoa que passou aqui pela gente. Ó, Graciele deu um oi. Pronto, mas em si, eu registrei, desde o começo, a participação de 30 pessoas. E eu tenho o número de cada uma delas. Então, a sugestão seria essa. Você, ó, Ionara deu oi, Bel Pacheco deu oi. Se você quiser, basta você dizer um número, pense no número aí com carinho, que eu digo quem é que está associado a ele. Pronto, pode ser. Tá, é você decide. Diz um número aí, diz um número, Cecília. Diz um número. De 1 a 30. De 1 a 30. Número de 1 a 30. De 1 a 30. Escolha um número. Então, número 30. Número 30? Qual é o número? Degivane. Quem? Degivane Andrade. Olha, eu vou mostrar. Degivane Andrade. Eu vou mostrar para não dizer que não foi, que foi arrumadinho, viu? Ó, tá aqui anotado, desde o começo, as participações, com as numerações.
Porque Dejivane Andrade é minha noiva. Pronto, então... É aqui, ó, número 30, Dejivane Andrade. Como foi sua filha que escolheu, então não foi nenhuma arrumadinha. O frete é por conta dela, tá certo? Manda ela vir pegar aqui, tá ok? Pronto. Faço questão de levá-la aí para ela conhecer seu estúdio, seu ateliê. Viu? Pronto. Então, assim, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que vieram nos prestigiar e saber, né, essa introdução, porque é uma introdução do ensino-aprendizagem do tridimensional aqui no Vale do São Francisco. Claro que ao longo do tempo eu estou aperfeiçoando o projeto. Ele vai acontecer novamente agora no SESC, eu acredito que no Aldeia. Não tenho as datas ainda, mas vocês fiquem ligados aí, prestem atenção, tá? Como é o nome da menina que ganhou? Desivânia? Dejivânia. Desivânia? Dejivânia Andrade, exato. Desivânia Andrade, viu, gente? Quem ganhou foi o sorteio da parrantinha, foi ela. Vai lá pra mesinha dela, do computador dela, tá? Você tá com muito carinho. E, Karina, você falou de, assim, a importância da contribuição em várias áreas, mas especialmente, né, que é o tema de hoje, para essa sua projeção artística do SESC. Então, desde os 10 anos de história que eu tive no SESC, eu pude contar e acompanhar de dentro a entrega, o envolvimento, a competência, a paixão pela contribuição com o setor de cultura. Inicialmente, né, nós temos o senhor Ednilson e Jailson. São, assim, expoentes, são pessoas importantes, foram pessoas, e são também, pessoas importantíssimas para toda a projeção também artística da região. Tem contribuído muito. Então, somos todos muito gratos ao SESC pelas inúmeras contribuições. Elaboradores de grandes projetos, de inclusão também, de todas assim, as minorias, né? O SESC, ele realmente é uma instituição inclusiva. E assim, eu me sinto muito orgulhosa por sempre isso. Eu estou sempre por lá, fazendo alguma coisa, estou sempre fazendo uma exposição, já participei várias vezes do Aldeia, e assim, me sinto muito honrada. Cheguei ali de mansinho, né? Fui parceirinhas de artesanato, chegar, Sandrinha, e aí, vai dar para me expor? Venha, Karina, venha. E aí sempre me recebia de braços muito abertos. E aí culminou na exposição, né? Esculturas. É interessante. Interessante o SESC, por mais que a gente cite, né, alguns nomes, mas fica difícil, infelizmente, de falar todos, porque na verdade é todo o SESC que se mobiliza. Porque não é só, por exemplo, se for um projeto inicial, o setor de cultura, mas os outros, educação, esporte, são sempre envolvidos. Então a gente sempre teve a participação direta ou indireta, mas de todos, como Silvia Lelaf, Elis Regina e muitos outros, inclusive o pessoal das demais, que contribuem, que fazem parte de cada setor. Então a gente teve André Vitor, que eu tive uma live recentemente com ele. A gente tem, assim, todo o SESC envolvido em cada ação com muita dedicação. A gente deve muito ao SESC, sem dúvida. E, por exemplo, a gente tem você, né, que tem aumentado muito a visibilidade do seu trabalho a partir do SESC. E de uma atenção incrível, né? Assim, eu falei para a Alice Valentim, que é a coordenadora da Galeria das Carrancas, que ela me tratou realmente como uma rainha, mandou flores para mim, comprou plantinha, e fez cartinha, e André, assim, muito atencioso o tempo todo inteiro, Jailson. Então, assim, ele sempre... eu até falei para o André, poxa, André, eu fico tão feliz que eu sempre... Eu sinto que eu realmente tenho... Que eu tenho um lugar aqui, que eu
eu sempre, vocês conseguem perceber com a minha linguagem. Ele falou para mim assim, Karina, é você que se coloca, é você que se impõe com sua linguagem. É por isso que você está aqui. Não é ninguém que coloca você, não. É você que se coloca. E você que diz, olha, eu sou isso, eu faço isso. E eu realmente, assim, eu faço... quando eu fiz esse processo de escultura na escola, eu fiz ele porque, assim, eu realmente amo escultura. Eu vejo o mundo, meu mundo é tridimensional mesmo. Assim. Eu amo tudo. Eu adoro mexer nas madeiras. E começar uma escultura, nem que eu termine ela daqui a 10 anos. Eu tenho coisas aqui no meu quintal que eu comecei há 5 anos atrás e elas estão aí, morando ali. Eu termino elas. Eu quero viver o tanto de tempo que eu quero fazer esculturas. Perfeitamente. E aí, Karina, para encerrar esse nosso encontro de hoje, e que tenhamos mais encontros, porque são assuntos muito ricos, né? Com muita intenção e riquezas das nossas experiências para compartilhar. É sempre um prazer incrível isso. E aí, as suas últimas palavras. Gostaria que você encerrasse esse nosso encontro de hoje, agradecendo a participação de todos e todas, né? Que graças a essas participações a gente tem... Isso intensifica o nosso prazer em compartilhar. Então, por favor, encerre aí esse nosso encontro. Então, assim, eu quero agradecer realmente assim, o seu convite, você, por ser um pró-feminista, né? Porque não existe homem feminista, não tem. Os homens, eles são pró-feministas, eles apoiam a nossa causa. Eu me sinto muito orgulhosa de você não ser somente meu amigo, né? De meu cliente de longas datas, e por você ser uma pessoa em busca do conhecimento, da sua evolução, e por você apoiar essa causa, né? Ser um homem pró-feminista. E assim, isso ajuda os homens a compreenderem que a luta contra o machismo não é uma luta contra os homens. A luta contra o patriarcado não é uma luta contra os homens. Existem mulheres que gostam de homens, eu gosto de homem, eu sou casada, meu marido, sempre gostei de homem, sempre muito namoradeira, todo mundo sabe que eu nem lá. Então, assim, essa luta não é uma luta contra os homens, é uma luta contra o patriarcado, contra tudo isso que foi montado e a história da mulher contra toda essa opressão que foi trazida ao longo dos anos e que, infelizmente, perdura até hoje. Nós estamos aí hoje com esse governo aí, misógino, preconceituoso, homofóbico, xenofóbico, tudo de ruim que existe nessa vida, né? Mas eu acho que a arte, ela salva, a arte, ela me salvou, ela mudou a minha vida, a arte, ela me levou para lugares que eu jamais imaginaria estar, ela me levou a conhecer pessoas que eu jamais imaginaria estar diante dessas pessoas, e conhecer essas pessoas, entendeu? É importante que o ensino, a aprendizagem do mundo artístico, não somente das esculturas, mas também de uma forma abrangente, que esse ensino-aprendizagem possa chegar nas periferias, que é isso que o SESC faz, né? O SESC pega e leva a ideia lá para a Ilha do Maçangano, né? A Companhia Biruta pega e leva o teatro lá para a periferia. A Cordelaria Castro pega e abre uma cordelaria lá na periferia. E aí eu acho que é isso, através da arte, que nós vamos mudando, formando um pensamento crítico, mostrando às pessoas como a gente pode ver o mundo de uma outra forma. Não seja de uma forma misógina, homofóbica, xenofóbica. E mudar essa história. E dessa vez, a história
não vai ser escrito somente pelos homens. As mulheres vão escrever juntos. Vão escrever juntos. E a gente vai escrever a verdade. Mas tá isso, escrito. Em escultura, em pintura, em dança, em teatro, em livros, em cordel. Estamos tomando conta de tudo mesmo. Ocupando os espaços, que eu acho que é isso que tem que ser feito. Que eu continue ampliando a essência, a ideia, o prazer, né, do diálogo a partir da arte, acima de tudo. Karina, muito obrigado. Como sempre, eu tenho um prazer incrível em estar compartilhando de conceitos sobre foco, disciplina, sobre resiliência, sobre sensibilidade, a partir do pouco que eu conheço sobre sua história, do prazer que eu tenho de tê-la como minha amiga, acima de tudo, e uma referência, né, de escultora, de artista, de tão fácil acesso. Então, muito obrigado, parabéns, obrigado também a participação de todos e todas. Um ótimo final de semana, um abração, que Deus nos abençoe. Então, muito bom final de semana para todos aí e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado das informações que foram passadas e vamos continuar a nossa história, que arte é luta e arte é resistência. Perfeito, perfeito. Parabéns e obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.